falando nessa noite é um pouco mais sobre a vida de Zaqueu, tá? Nós vamos falar da decisão, ou seja, o poder que tem uma decisão para levantar, para construir ou para destruir. Nós vamos estar analisando, que está lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19. Te convido a abrir nesse momento a palavra do Senhor, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19. Nós temos falado esses dias sobre Zaqueu, o que Zaqueu fez, a decisão, e hoje nós vamos estar falando da decisão de Zaqueu, porque é algo que nos ajuda, que nos edifica, é uma mensagem que nos fortalece, porque muitas das vezes, irmãos, nós ficamos presos, não agimos, não saímos do lugar, e como ouvir de um irmão, do irmão Rogério, aquele que não sabe para onde vai, não chega em lugar nenhum. Então nós precisamos saber para onde vamos, para onde iremos. Isso diz respeito à decisão. Não sei se você aqui está precisando tomar uma decisão na tua vida e está esperando Deus tomar por você. E não é, muitas das vezes nós queremos que Deus tome a decisão por nós, algo que nós precisamos decidir. Nós vamos estar vendo um pouco sobre a decisão acertada e a decisão errada, porque se formos observar os homens da Bíblia, que é o nosso exemplo, nós vamos observar os homens que acertaram e os homens que erraram. Nós vamos ver aqueles que foram vitoriosos porque acertaram, mas aqueles que foram derrotados porque erraram. E nós precisamos aprender. Mas vamos começar pela vida do Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem que era chefe dos publicanos e ele era rico. Aqui nós vemos no versículo 2. Aqui nós vemos uma pessoa que tinha uma boa posição na sociedade, tá? Ele era um chefe, ele era uma autoridade. E nós observamos que existem pessoas, essa palavra vai para autoridades, por ser uma autoridade não se dobra. A Bíblia fala do joio e do trigo. E você sabe qual é a diferença do joio para o trigo? É que o trigo ele se dobra quando ele seca. O trigo quando ele seca ele se dobra, mas o joio não se dobra, ele permanece de pé. Então a diferença do joio para o trigo é que um fica de pé e o outro se curva, se dobra. Zaqueu, com uma autoridade que era, ele poderia dizer: eu vou fazer uma loucura dessa, porque, como eu falei, a nossa base central é a palavra de Deus. Mas quando observamos a palavra do Senhor, nós vemos que alguns homens, algumas pessoas, eles não queriam aceitar Jesus, dizer que Jesus era o rei da sua vida, o Senhor da sua vida, pela posição que eles tinham. Você deixa a sua Bíblia aberta aí no Evangelho segundo Lucas e volta só um pouquinho no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, que nós vamos ver, capítulo 10, no versículo 32, Mateus 10, versículo 32. 33, diz assim: portanto,
todo aquele que me confessar diante dos homens, também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Isso mostra testemunho, isso mostra reputação, isso é uma lição para aquelas pessoas que não se curvam por posição. Por isso que onde estivermos, em qualquer lugar que estivermos, nós precisamos declarar que somos a igreja de Cristo, que somos a noiva de Cristo, que somos a noiva do Cordeiro. Nós não podemos negar isso. Mas se irmos um pouco mais à frente no Evangelho segundo João, que João escreveu, no capítulo 12, nós já vemos o contrário dessa atitude. Capítulo 12, Evangelho segundo João, Evangelho de João normal, no capítulo 12, no versículo 42 e 43, nós vemos que a Bíblia nos diz que, contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui nós vemos pessoas negando a Cristo. Aqui nós vemos pessoas que não decidiram servir a Cristo pela posição deles diante da sociedade. E infelizmente, eu não sei se você conhece ou conheceu alguém assim, mas eu já conheci pessoas, eu conheço pessoas assim. Elas não servem a Deus pela posição que elas têm diante da sociedade. Alguns historiadores nos falam daquelas igrejas que existiam lá na Ásia. E diz que nenhuma daquelas igrejas, que eu não me recordo muito o bem, já que são 7, tem uma igreja, não lembro, depois eu passo para vocês, em que, para que as pessoas fossem bem vistas na sociedade, alguns historiadores que contam isso, para que as pessoas fossem bem vistas na sociedade, elas precisariam se envolver com coisas erradas. Eu não vou falar detalhadamente, porque o nosso tempo não dá, senão eu ia detalhar melhor. Por isso que em alguns momentos, naquelas cartas, João dizia para a igreja, já que foi João que escreveu, ele dizia: olha, vocês são uma bênção, mas vocês têm se envolvido com os nicolaítas e com outras pessoas que se envolviam, pessoas da alta sociedade que se envolviam com coisa errada. Então eles, para não ficarem de fora da alta sociedade, da cúpula da sociedade, da alta sociedade, eles se envolviam também com festas. Diz a história que eles se envolviam com festas regada por bebida, por orgia, por muita coisa errada, mas eram pessoas que frequentavam a igreja. Então, nós precisamos ter cuidado, porque nós negamos muitas das vezes a Cristo nos mínimos detalhes. Isso é algo que nós precisamos estar atentos. O que tem a ver com decisão? Tem a ver com decisão porque você tem o poder de decidir se você serve a Deus ou se você não serve a Deus, se serve a Deus ou se serve ao diabo. As pessoas têm esse poder. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim diz a palavra do Senhor. Mas Deus deu para o homem, para o ser humano, o livre-arbítrio.
Deus não criou robô e colocou aqui na terra. Deus não colocou máquinas aqui na terra sem sentimento. Deus colocou o ser humano aqui na terra, ele já nasce com um poder de decisão. E conforme o seu entendimento, e conforme ele vai ouvir de Deus, fica a opção dele servir a Deus ou não. Como você conhece muita gente que decidiram não servir a Cristo, que decidiram viver da forma que acha bom, tá? Então, aqui nós vemos, repetindo, Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 42 e 43. Contudo, muitas autoridades creram nele. Eles creram, eles sabiam que era Jesus o Salvador do mundo, eles sabiam que a palavra de Cristo era a palavra de Deus, vinha do alto, era a palavra do Altíssimo. Mas é comparado àquele jovem rico que a Bíblia também nos fala, que ele guardava a palavra de Deus, mas o amor dele não estava em Deus. Olha que negócio, como é que alguém pode amar a palavra, alguém pode guardar a palavra, mas o coração dele não está em Deus? Você entende o quanto nós precisamos servir a Cristo em espírito e em verdade, fisicamente e espiritualmente, espírito e em verdade? Então aquele jovem diz, o que eu posso fazer, Senhor, para ter a vida eterna? E Jesus diz para ele, é fácil, é só guardar os mandamentos, é só observar a palavra. E ele falou, mas isso eu observo desde quando eu era criança. E aí Jesus diz para ele, mas só te falta uma coisa, vende tudo que tu tens, toda essa riqueza que tu tens, e dá para os pobres, e segue-me, que eu vou te dar um tesouro no céu. Você vai ter vida eterna. Ele ficou quieto, sumiu. Alguém que guardava a palavra, mas que o coração estava longe de Deus. Como assim? Preceito, irmãos. Ele vivia só nos preceitos, só na letra. Ele guardava os mandamentos. Por isso que existem pessoas por aí, pessoas que são até caridosas, como nós conhecemos na nação, pessoas boas, que porque dá uma esmola, que porque contribui com o projeto social, mensalmente ou semanalmente, porque faz a obra social, acha que vai ser salvo. Salvação não se resume apenas nisso. Nós temos falado sempre sobre alguém falar de alguém e sobre alguém conhecer alguém. Você ser meu amigo é uma coisa, você me conhecer por ser o meu amigo, por me ouvir, por sentar comigo, por andar comigo, por viver comigo é uma coisa. É diferente de você ter um simples livro meu que fala da minha história, da minha vida, e saber até a minha cor preferida, saber até qual é o meu prato preferido. É diferente, é totalmente diferente. Ser amigo de Deus é uma coisa, andar com Deus é uma coisa, conhecer a história de Cristo e falar dela é outra coisa. E a decisão de Zaqueu, nós vamos voltar agora, vamos lá, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, vamos voltar, nos mostra um homem de posição na sociedade, que está decidindo servir a Cristo. Versículo 3, o qual procurava ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Meus queridos,
Eu não sei o quanto você está disposto a se sacrificar. Eu não sei o quanto você está disposto a se humilhar, a descer para ver a face de Deus. Eu não sei o quanto você está disposto ir até onde ir, não sei até onde você quer ir, pode ir, deseja ir, para ver a face do Senhor, para contemplar a face do Senhor. A Bíblia nos fala de Moisés. A Bíblia diz que Moisés queria muito ver a face de Deus. Ele queria muito ver a face de Deus. E ele não se importava, ele não estava se importando se ele morresse. E Deus chegou para ele e falou: olha, Moisés, calma, porque tu não pode ver a minha face. Porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Mas, já que tu deseja tanto, eu vou permitir que você veja apenas a minha sombra. Então fica aqui que eu vou passar bem rápido ali naquela fenda daquela rocha e tu vai ver a minha sombra. Meu Deus do céu. Só a sombra? E eu creio que foi o suficiente para Moisés. E olha que Moisés tinha uma intimidade tremenda com Deus. Moisés ia para o monte e ficava dias com Deus, tempo com Deus, amizade, irmãos. É por isso que Deus falava bastante com Moisés, porque eles eram amigos, eles tinham amizade. Então eu não sei o quanto você tem buscado ter amizade com Deus, para no momento da decisão você tome a decisão correta. Meus queridos, tomar decisão é algo muito sério. É algo mas muito sério. A última vez que eu tomei uma decisão muito séria, deixa eu falar de mim. A última vez que eu tomei uma decisão muito séria, irmãos, vai fazer 13 anos. Foi quando eu decidi casar. Foi a decisão mais séria que eu tomei ultimamente. Foi quando eu decidi casar. Quando Deus chegou para mim e falou: olha, você precisa casar. E eu falei: tá bom, Deus, se o Senhor quer, eu vou casar. Porque ainda eu não tinha plano de casar. Eu não tinha plano de querer uma família naquela época. Eu estava decidido ficar só. Eu não queria namoro naquela época. E aí eu falei: tudo bem, Deus, então eu vou orar. E eu quero que o Senhor me ajude a escolher a minha esposa. Então foi a última decisão mais séria que eu tomei foi essa. Tá? Porque decisão é uma questão que algumas decisões você não pode errar. Você não pode errar. Tá? Coloca isso na tua cabeça. E casamento, irmãos, é uma das decisões que você não pode errar. Porque se você errar na decisão, você vai ter problema muito sério. Então, deixa Deus te direcionar em todas as decisões que você for tomar com respeito ao seu casamento. Vocês jovens que estão aqui. Ao relacionamento. E vocês casados que estão aqui, decida. Não fique em cima do muro. Tem nada a ver com divórcio e separação não, tá? Até porque somos contra. Eu estou falando algumas decisões que precisam ser tomadas dentro do casamento, dentro da família. Tem que tomar. Não fique em cima do muro, tá? Então, uma decisão certa. Nós vamos ver agora a história daquele samaritano que está lá no Evangelho, aqui no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 10. Volta só um pouquinho
nos fala do 10:30. Nos fala do bom samaritano. A Bíblia diz que, vamos ler. Jesus prosseguiu. Ele estava contando a história, né? Parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu em mãos de ladrões, que, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, se foram e o deixaram quase morto. Versículo 31. Casualmente, por aquele mesmo caminho, descia um sacerdote que, ao vê-lo, passou pelo outro lado. Da mesma forma, um levita que chegou ao largo, né, passou de longe, ao ver, também passou, né, fora. Versículo 33. Um samaritano que seguia de viagem passou perto dele e, vendo, compadeceu-se dele. E aqui não precisa eu entrar em tantas explicações, tantos detalhes, porque a história já declara o resultado. O sacerdote e o levita passaram por longe de alguém que estava no chão, machucado, quase morto. Então, meus queridos, é uma questão lógica. Alguém vai dizer o quê? Se fosse eu ia ajudá-lo. Era isso mesmo? Se eu passasse e visse alguém machucado, isso está até faz parte até do código, de vocês que são habilitados aí, do código de trânsito, né? Brasileiro. Se você presencia um acidente, você tem a obrigação de ajudá-lo, o socorrido. Alguém que foi atropelado, alguém que sofreu um acidente, você não pode passar e dizer, teve um acidente ali, né? Você vê o acidente, você não pode passar e ir embora. Você é obrigado a sinalizar o local, a ligar para o socorro, né? Então, isso nós estudamos na autoescola quando vamos tirar a habilitação. Então, esse levita e esse sacerdote fez a coisa certa, irmãos? Tomou a decisão certa? Ah, pastor, mas é porque eu ia pregar. Olha só, sacerdote e levita. É porque eu tinha que pregar, eu tinha horário para chegar na igreja. Se eu parasse, eu ia me atrasar. Ah, pastor, porque eu ia ministrar o louvor, sabe? E se eu... Entende, irmãos? Se eu paro para ajudar, eu ia perder o horário de ministrar o louvor. O que é mais importante? É a vida ou uma programação que temos, sabe? Então, a decisão que você precisa tomar no momento certo, você não pode errar, se você tem que acertar. Porque se você acertar, você vai ser bem sucedido, mas se você errar, vai ser mal sucedido. Esses homens ficaram na história, esse levita e esse sacerdote ficaram na história, como pessoas que cometeram um erro terrível. Ficaram feios na história, a história deles marcou na história, como uma situação negativa. Poderiam ajudar uma pessoa que estava machucada e não ajudaram. Poder de decisão. Nós somos colocados, irmãos, diante de decisões
diariamente e constantemente. No seu dia a dia, você é e vai ser colocado constantemente a tomar decisões. Não importa. Ah, pastor, mas eu só vivo dentro de casa, não vou precisar tomar decisões. Vai. Ah, pastor, meu negócio é do trabalho para casa. Vai. Ah, pastor, já sou idoso. Acha. Vai precisar. Porque no momento que você precisa buscar a Deus e você não busca, você está tomando uma decisão errada. No momento que é para você servir, buscar um relacionamento com Deus, um momento com Deus, e você não busca, você está tomando a decisão errada. No momento que é para você ler a Bíblia, mas você não lê, você está tomando a decisão errada. Você depende de decisões. Sua vida depende de decisões positivas. A sua vida depende de decisões. A sua vida é forjada de decisões. E no nosso dia a dia, a gente lida com tantas pessoas indecisas. Muita gente indecisa. Eu creio que não tem ninguém aqui que está indeciso, que não sabe ainda se é isso mesmo. Se é isso mesmo que você quer. A pior coisa que tem é você fazer vista grossa. Sabe o que é vista grossa? É você ver e fingir que não está vendo. Não faça isso. Porque nós, seres humanos, já gostamos de fazer isso. Assim como o levita e o sacerdote. Nós passamos de longe, fingimos que não estamos vendo. Então, algumas decisões você precisa tomar. Não fique esperando para Deus tomar, mas tome a decisão de levar até Deus o que você precisa, o que você necessita para tomar a decisão. Porque muitos de vocês aqui precisam tomar decisões. Vocês precisam decidir, porque diz respeito à vida de vocês, diz respeito ao teu futuro. Isso é muito sério. Eu quero que você preste bem atenção no que eu estou falando. Eu estou falando aqui decisões que você precisa tomar, que você tem demorado, que você tem levado, como diz o baiano, tem empurrado com a barriga e não tem decidido. Como? Eu poderia citar aqui, mas eu vou citar apenas uma. Decida ser íntimo de Deus. É o primeiro ponto. O primeiro ponto para você tomar qualquer decisão na tua vida é ser íntimo de Deus. Alguém que não está bem com Deus, alguém que não está com uma vida bem com Deus, não está pronta também para tomar decisão nenhuma. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Provérbios, ou dos Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há um caminho que ao homem parece direito. Olha e diz, porque se olhar com uma visão natural, vê apenas a pintura da parede, mas se olhar com uma visão espiritual, vai ver o que está além dessa pintura, o que está além dessa parede. Com uma visão espiritual, você vê o que está além dos seus olhos. É chamado os olhos da fé. Somente através de uma visão espiritual.
Com uma visão espiritual, você olha daqui a 10, 20, 30 anos e você consegue enxergar. Assim como Daniel fez, orou 21 dias, porque ele queria ver, ele queria que Deus mostrasse a ele o futuro. Ele queria que Deus revelasse a ele as coisas que iam acontecer no futuro. E ele enfrentou uma batalha terrível, que todos vocês conhecem. Até o anjo Gabriel conseguir, até o Miguel romper naquela batalha e dizer: toma a resposta, eu vou te mostrar agora o que é que vai acontecer no futuro. Daniel não era qualquer pessoa, era alguém que tinha intimidade com Deus. Não foi à toa que ele foi jogado na cova onde tinha os leões e ele saiu de lá vivo. Não é leões, animais que estão querendo te tragar. Estão querendo te jogar, não é na cova daqueles leões que só tem nos zoológicos, no zoológico. Não são aqueles leões, são outros leões. E aí onde vem a tua persistência diante de Deus, e aí onde vem a tua certeza do que você quer. E a Bíblia nos mostra, voltando lá para Lucas 19, né? A gente pode rodar a Bíblia toda aqui, mas vamos sempre voltar. Vamos sempre voltar para Lucas 19. Então correu diante, versículo Lucas 19, 4. Então correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, porque passaria por ali. Ele sabia que ali era o lugar certo, onde ele ia ver Jesus. Ele tinha certeza que diante daquela loucura que ele ia fazer, ia dar certo. Não teve medo de errar, pessoal. Ele não ficou preocupado com a multidão, sabe? Ele não ficou com vergonha da multidão, ele não ficou com medo da multidão. Ele não se preocupou que ele poderia ser expulso da alta sociedade que ele vivia, porque ele era um cara rico, era um cara que tinha muitos bens, como vocês têm ouvido ultimamente, mesmo roubado uma parte, tá? Mesmo defraudando algumas, o próprio governo dele, ele tinha muitos bens. Mas ele não se preocupou com isso. Zaqueu é o oposto daquele jovem rico. Zaqueu era uma pessoa que estava decidida. Ele estava decidido, irmãos, a fazer a loucura que fosse necessária para ver Deus. E o poder da nossa decisão, você está aqui sentado porque você decidiu sair da sua casa e vir aqui hoje. Se você não tivesse decidido, você estaria em casa, você não teria vindo, você não estaria ouvindo essa palavra, mas você decidiu vir se alimentar. Quando Jesus, versículo 5, chegou àquele lugar, olhando para cima, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois eu devo ficar em tua casa hoje. Olha que tremendo. Deus sabia que Zaqueu estava fazendo uma loucura lá na frente. Jesus sabia que tinha alguém desesperado por ele, que tinha alguém que estava buscando ele de qualquer forma, que desejava vê-lo. Jesus sabia. Jesus não decepciona ninguém que o busque com toda a sua força, porque você escalar uma árvore, subir em uma árvore, requer também um esforço físico, dependendo da árvore. E muitas das vezes nós não queremos fazer nenhum tipo de esforço
para ver a glória de Deus, para contemplar a face dele. Nós não queremos morrer, nós queremos continuar vivos. E a Bíblia diz que se o grão que cai na terra, ele não morrer, ele permanece só. Então, meus queridos, nós precisamos morrer para nascermos. Quando ele falou para Nicodemos nascer de novo, falando de alguém que estava vivo, que tinha que morrer para nascer de novo, isso mostra uma semente. E você é uma semente que vai multiplicar. Nós somos uma semente que vamos multiplicar. Amém? Amém? Nós vamos multiplicar. Nós somos uma semente, mas espiritualmente nós também somos semente. Tanto física como espiritual, somos semente. E vamos multiplicar. E quando ele diz, olha Zaqueu, Nicodemos, precisa nascer da água e do Espírito. Isso nos fala questão espiritual, nascer de novo, ter uma nova mentalidade, ver as coisas de uma forma diferente. Só que aqui nos mostra a história de um homem que estava querendo morrer, porque Zaqueu estava morrendo aqui. Quando alguém vai para Jesus, ele morre, porque ele morre para a vontade dele, a vontade, o livre-arbítrio, ele morre. O livre-arbítrio acaba quando alguém vai para Jesus. Quando alguém vai para Cristo, ele está morrendo. É isso que diz a palavra do Senhor. Morrendo para a vontade dele e vivendo para Deus. Eu citei agora há pouco Nicodemos, mas o Evangelho de João, segundo João, nos fala do grão. Vocês conhecem, mas vamos abrir, tá? Depois a gente volta para cá novamente. Evangelho de João. Evangelho de João. Qual é o versículo? Capítulo 12, versículo 24. Isso aí, Jefferson. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanece, mas se morrer, produz muitos frutos. Isso aqui é o ser humano. Se o ser humano diz que está disposto a servir a Deus, obrigado, Francisco. Se está disposto a servir a Deus, mas não está disposto a morrer para a sua vontade, para o seu querer, porque qual é o teu querer? Qual seria o teu querer na questão natural, física? Qual seria o teu querer? Era estar aqui? O natural era estar aqui? Não era. O natural era estar em casa. Ah, pastor, mas já estou em casa todos esses dias, está muito chato. Mas o natural seria estar em casa. Essa sua atitude de vir até a igreja, um templo, congregar, é uma atitude espiritual, é uma questão espiritual. Porque nós gostamos da comunhão com os irmãos. Esses dias a gente não pode abraçar, não pode pegar na mão, né? Só pode falar de longe. Mas a nossa comunhão com os irmãos, o nosso desejo é estar com os irmãos. Mas ao congregar é uma questão espiritual, faz parte do nosso serviço a Deus, faz parte do nosso viver em Cristo.
Jefferson, pode baixar mais um pouco o microfone, por favor. O vir a um templo, vir à igreja, é algo que nos fortalece com Cristo, com os irmãos, com a comunhão. É bom. Mas se você decide ficar em casa, você não vai para lugar nenhum. É o poder da decisão. Então precisamos morrer para nós mesmos, para nossa vontade. Acabamos de ler aí Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 24. Morrer para nós mesmos, para que Cristo viva. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo falou: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então o que predominava na vida do apóstolo Paulo era a vontade de Deus, era fazer a obra. Por isso que ele andava fazendo a obra, ele vivia fazendo a obra. Ah, pastor, mas foi o apóstolo Paulo. Ele me chamou e te chamou para isso também. E onde estivermos ou onde formos, Cristo tem que aparecer em nós. Não é nós quem aparecemos, é Cristo quem aparece. E Cristo aparece através das nossas atitudes, através dos nossos atos. Porque a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Então onde você for, as pessoas vão te conhecer pelos teus frutos, pelo que você produz. Então cuidado com os teus frutos. Quando, versículo 5, mais uma vez vamos ler. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, devo ficar em tua casa hoje. Aí ele falou: pronto, ganhei o dia, ganhei a salvação, Cristo na minha casa. Meu Deus do céu. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Era o desejo dele. Eu creio que ele estava desesperado. Por isso, era tudo o que ele mais queria. Versículo 7. Todos os que viram isso começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Ou seja, eles começaram a reclamar, porque não entendiam, né? Por isso que creio que em alguns momentos a Bíblia cita, né, que Jesus, ele falou: olha, eu vim para os que são doentes, que necessitam de remédio. Versículo 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo doar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo 4 vezes mais. Essa aqui era uma questão cultural, né? Se alguém roubasse, ele precisava devolver 4 vezes mais, né? Era uma questão cultural. A Bíblia fala sobre isso, né? Lá nos Pentateucos fala sobre essa questão de se alguém roubasse o dízimo, ele teria que devolver 4 vezes. Então, por isso que ele falou isso, porque fazia parte da cultura. Se roubou de alguém, tinha que devolver 4 vezes. Então, isso aqui nos mostra, pessoal, um homem arrependido. Um homem que não estava se importando com o amanhã. Você está preocupado com o amanhã? Porque o amanhã pertence a Cristo, pertence a Deus. E aí Zaqueu diz: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois que também este é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, quando observamos o arrependimento de Zaqueu, nós vemos um arrependimento genuíno. Porque se é uma coisa que segura o ser humano, alguns seres humanos, é dinheiro, muito dinheiro. E isso ele tinha. E a primeira coisa que ele falou foi: olha, eu vou, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Meus queridos, quando a presença de Deus vem sobre alguém, que transforma alguém, acontece mudança, tem que ter mudança. Não existe alguém dizer que foi transformado por Deus, foi transformado pelo poder de Deus, mas que não teve mudança, mas que não mudou nada, que não está mudando nada, que não tem mudado em nada. Se você conhece alguém que diz que tem uma aliança com Deus, que fez uma aliança com Deus, mas que a sua vida, as suas atitudes, o seu estilo de vida é o mesmo, ele precisa morrer. Ele precisa morrer, porque a presença de Deus ainda não o transformou. As pessoas, pastor, mas olha, vive cheio do Espírito, cheio da unção. Temos falado sobre isso também. Presença de Deus é uma coisa, unção é outra coisa. Unção é passageira. Você sente aqui a presença de Deus, a unção. Vamos especificar. Você sente aquela unção, glória a Deus, você adora, você chora, você pensa que vai ser arrebatado. Mas quando chega em casa, você nem lembra mais do culto. Você nem lembra mais do culto. Uma semana depois, se alguém pisar no teu calo, tu pisa no pescoço dele ou dela. Isso é unção, irmãos. Presença de Deus não é assim. Presença de Deus permanece. Unção de Deus não permanece. Unção de Deus é que você sente porque você leu a palavra e foi impactado. Unção de Deus você sente porque você louvou a Deus e o louvor tocou o coração de Deus e você foi impactado. Você rolou pelo chão, você falou em línguas ou você ficou quietinho aí no teu lugar, sentindo algo maravilhoso. Mas amanhã tu nem lembra mais que palavra foi que te impactou hoje. A semana que vem tu nem vai lembrar mais que palavra foi aquela tão poderosa que tu ouviu a semana passada. Presença de Deus permanece. Espírito de Deus em você, habitando em você, Ele está diariamente com você. Você até pode errar, errando e o Espírito Santo dizendo: estou de olho em você. E aí você, é verdade, Deus, me perdoa. Se errou contra alguém, me perdoa, me desculpa. Não existe alguém, não pode existir alguém sensível ao Espírito de Deus, mas arrogante aqui na terra. Tem alguma coisa errada. Cuidado com o temperamento, porque o apóstolo Paulo também tinha um temperamento forte, Pedro também tinha um temperamento forte, mas eles também nos ensinam, eram homens cheios do poder de Deus, da presença de Deus, eram pessoas que carregavam a glória de Deus, a glória de Deus estava sobre eles, diariamente. Unção você não vive o tempo todo, mas presença de Deus é obrigação nossa viver o dia todo, o tempo todo.
para você ter a presença de Deus na tua vida, as pessoas não vão sentir unção, vão sentir presença de Deus em você. Porque quando você abrir a boca, vai dizer: você é servo de Deus, né? Você é serva de Deus, né? Mas você nem tem unção. Naquele dia tu fez tanta coisa errada. Naquela semana, naquele dia tu nem falou com Deus. Mas aí alguém falou: ah, você é servo de Deus, né? Você é serva de Deus, né? Aí você... Sou. Naquele tem 2, 3 dias, 5 dias que nem fala com Deus. Porque a presença de Deus ainda está em você. E vai continuar. Amém? E vai continuar. O Espírito Santo, o Espírito. A Bíblia nos fala de um homem que Deus tirou o Espírito dele. Retirou o Espírito dele. 2. Nos fala de 2 homens. E todos os 2 se deram mal. Porque todos os 2 tomaram decisão errada. As decisões erradas. Eu poderia citar aqui homens que tomaram a decisão certa e se deram bem na vida. Eu poderia citar aqui de Gênesis e Apocalipse, meu Deus. Mas eu poderia citar também homens que tomaram a decisão errada e se deram muito mal na vida. Mas só existe 2 na Bíblia que eu conheço, que eu estou lembrado nesse momento. Se tem mais, eu não lembro. Que foi Sansão e Saul. Se deram muito mal. Porque Deus falou assim: olha, vocês quiseram agir por conta própria, não tem nada a ver com a vida de vocês. E aí Deus retirou o espírito de Sansão, e Dalila cortou o cabelo dele junto lá com a raça dela, que tinha, né? E cadê as forças do cara? Cadê o poder que o cara tinha? Costumo dizer que o poder de Deus é para ser... Quem aprendeu isso? O poder de Deus é para ser vivido e não usado. Quando alguém passa a usar o poder de Deus, vai se dar mal. E Sansão, ele começou a usar, né? O diabo querendo dar uma rasteira nele, e ele, né, se achando, até ele vacilar, abrir a boca e contar o verdadeiro segredo. Onde é que estava o segredo? Onde é que estava o poder, a força dele? E aí tem um cabelo cortado e acabou. E se deu mal. Tá no livro dos Juízes, a história de Sansão. E Saul. A história de Saul é terrível também. Vocês aqui já ouviram, nem vou precisar ir lá no capítulo 15 do primeiro livro do profeta Samuel. Mas está lá no capítulo 15. Quando o cara comete erros terríveis, ou seja, decisões erradas. Não tome decisões precipitadas, irmãos. Não tome decisão sem ter certeza do que você está fazendo. Sem ter a plena certeza do que você está fazendo. Né? Porque alguns perderam a vida. Alguns poderiam viver mais. Sansão poderia viver mais. Sansão poderia muito bem fazer muitos benefícios ao povo de Israel, como juiz. Ele poderia ajudar muito o povo, mas ele teve uma vida interrompida por causa da sua negligência. Então existem pessoas também, e vocês sabem disso, que elas morrem cedo. Elas morrem cedo por quê? Por causa da negligência, por causa da decisão errada.
morre cedo porque toma a decisão errada. Acha que está fazendo a coisa certa e está fazendo a coisa errada. Saul perdeu o reino. Você sabe o que é perder um reino? Você sabe o que é deixar de ser rei? Alguém deixar de ser rei só para não se dobrar? Só porque ele não quis se dobrar como trigo? A Bíblia diz que Deus falou: olha, você vá para a guerra, chegando lá, mate tudo, não deixe nada. Eu não quero que você deixe nada, não quero que você guarde nada. Às vezes a gente vai orar na casa das pessoas, e aí chegando lá, alguém que serve a Deus e ainda está presa ao mundo, e chegando lá a gente consegue ver coisas que ligam aquela casa, aquele ambiente ao reino das trevas. E em alguns casos, em alguns momentos a gente precisa dizer: olha, você tomou uma decisão de servir a Cristo, de quebrar os vínculos com o reino das trevas, mas esse quadro que você tem na parede, ele é diabólico. Mas essa escultura aí, esse boneco que você tem na sua estante, é diabólico. Sabe, irmãos? Em alguns casos a gente precisa fazer isso, mas a gente deixa a critério da pessoa, porque existem quadros caríssimos, mas é um símbolo maligno. É um quadro consagrado a Satanás. Alguém ganhou lá um boneco lá, está na estante. Eu lembro de uma certa vez que tinha na estante daquela casa em que fomos orar, ministrar a família e a casa que estavam sendo perturbados, Eram uns bonecos de vidro, aqueles bonequinhos de vidro. E aí quando olhamos para aquele boneco de vidro, falei: olha, tem alguma coisa errada por trás desse boneco. Quem foi que deu a vocês esses bonecos? E aí é que a pessoa muitas das vezes vai lembrar quem foi que deu, qual é o propósito daqueles bonecos. Bonequinho bonitinho, de vidro, transparente, sabe, uma coisa bonita de se ver lá na estante. Aí você diz: o que é que tem a ver? Tem a ver o propósito que alguém te deu, porque foi que alguém te deu. Então nem eles desconfiariam que tinha alguma coisa por trás daqueles bonecos. Mas no momento que nós falamos: olha, tem alguma coisa errada naqueles bonecos de vidro ali, quem foi que deu para vocês? Que a pessoa vai dizer, a pessoa bota a mão na cabeça, botou a mão na cabeça e falou: meu Deus, já sei quem foi que me deu isso aqui. Alguém que tem propósito em dar presentes. Não que seja errado dar presente, mas a Bíblia diz que a gente não pode receber nada se não vier de Deus. Então, se você me der alguma coisa, é porque Deus mandou você me dar. É verdade? Se eu te der alguma coisa, é porque Deus mandou eu te dar. Eu não vou te dar nada sem propósito. Você não vai me dar nada sem propósito. Tá? Nós que trabalhamos com propósito. Então, pessoas que trabalham também com propósito negativo, não dá nada sem propósito. Pegou aí? Você está entendendo o que eu estou falando? Sou servo de Deus, pastor, eu unge e já foi. Eu não trabalho assim. Eu não trabalho assim. Como eu falei, eu só trabalho com propósito. Então, se eu recebo algo de você, eu sei que você que tem propósito também divino, me deu algo com propósito. Mas alguém que não tem projeto, não trabalha com propósito divino de Deus, me dá algo, eu vou perguntar para Deus: Deus, e aí?
Isso não é superstição, não. Tem nada a ver com superstição, tá? Então, muito cuidado com o que você recebe, tá? Por que nós fomos parar aqui mesmo? Vamos voltar para Zaqueu. Por causa de Saul, né? Por causa de Saul. Vamos voltar para Saul. Então, Saul perdeu o reino por causa da decisão errada. A primeira foi: vai, mata tudo. Não quero que você traga nada, mate tudo. Amaleque, não foi? Acabe com tudo. Foi o que ele fez. Ele trouxe o rei. Trouxe o rei. E ainda trouxe o quê? Ovelhas. Deve ter sido as ovelhas, os bois, todos aqueles animais bonitos que eles tinham. Ele falou: vou matar nada. Isso aqui não vou matar, não. Eu não vou matar. Eu vou levar para quê? Ei, irmãos, para sacrificar a Deus. Irmãos, a ordem foi matar, destruir, matar tudo. A mesma ordem Deus deu para a cidade de Jericó, lá no livro de Josué. Deus falou: olha, acabem tudo, não deixe nada. Mas aí Acã viu o quê? Ouro. E falou: vou destruir nada. Vou destruir não. E pegou lá o ouro e escondeu. Tá? Anátema, né? Se algo não é de Deus, é anátema. Se não é de Deus, e o ouro, Deus falou, Deus não deu ordem para ele pegar o ouro, para ele esconder o ouro. Então, é semelhante à atitude de Saul. Aí eu trouxe o gado aqui, eu trouxe as ovelhas bonitas, os carneiros bonitos, que é para sacrificar a Deus. Para sacrificar a Deus. E foi por esse motivo que vocês até falam aí, nós falamos, é melhor obedecer do que sacrificar. Foi por causa dessas atitudes erradas de Saul. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedece primeiro. Esquece o sacrifício. Deus se agrada em um coração quebrantado e voltado para Ele. Não é em sacrifício. Tá? Não é no sacrifício. Depois, falou: tudo bem. O dia do sacrifício. Só que o sacrifício, só o profeta Samuel era autorizado para fazer o sacrifício. O sacrifício marcado, é só um exemplo para vocês entenderem. O sacrifício estava marcado para 2 horas da tarde. E aí reuniu o povo, né? O rei convocou o povo para o sacrifício, para a festa, né? E aí o rei ali, como, né? O rei, status de rei, posição, o nome, o rei Saul. E aí deu meio-dia e nada de Samuel. Deu 13 horas, nada de Samuel. E Saul já começou a ficar agoniado. E agora? Cadê o profeta? 13h30 e nada de Samuel. Quando deu 14 horas que ele não viu o profeta chegar, isso não é base para atraso não, tá, irmãos? O profeta não chegou no horário marcado do sacrifício. Aí ele falou: quer saber? Quem vai ser envergonhado diante desse povo é outro. Eu mesmo vou fazer o sacrifício. E assim ele fez. Está lá no capítulo 15. Leia. Depois que ele fez o sacrifício, aí
aparece o profeta. Como assim? O profeta chegou atrasado. Ah, profeta, eu já fiz o sacrifício. Sim, e quem foi que fez? Ah, foi eu mesmo. Você fez o sacrifício? Mas você é profeta, você é o sacerdote? Porque Samuel era profeta e sacerdote, né? Ele tinha as duas posições. Você é sacerdote para fazer sacrifício? Você é o rei. Você desobedeceu a voz de Deus? Não, eu obedeci. Eu fiz o contrário. Pode ler lá que você vai ver. Ele fala, eu obedeci. Obedeceu o que, irmãos? Tomou a decisão errada e se deu mal. E aí, Samuel era intercessor dele. Samuel intercedia. Por isso que tem pessoas que não têm intercessão que conseguem salvar a peça. Porque a peça, só o sangue de Jesus. Não tem intercessão que dê jeito, né? E a intercessão, você vê que Samuel, ele orava ele passava a noite orando, madrugadas orando. Se você ler o capítulo 15, você vai ver isso. Ele passava madrugada orando por Saul, para que Saul acertasse. E Saul conseguiu tomar a decisão errada. Ele falou, hoje não tem como eu te salvar diante de Deus, não. Você vai perder o reino. Você perde o reino hoje. Então, meus queridos, por causa de uma simples decisão, poderemos nos dar muito bem, seja com Deus ou seja na vida comum. Poderemos nos dar muito bem, mas poderemos também nos dar muito mal. Porque as coisas de Deus é muito séria, mas muito séria. Por isso que nós não podemos levar de qualquer forma, de qualquer jeito. E a nossa salvação é Cristo. A vantagem que temos é que Jesus Cristo é misericordioso para conosco. Os levitas, Ele é misericordioso para conosco. Ele tem misericórdia de nós. E o seu poder vem de tal forma sobre nós, que gera em nós o arrependimento, como gerou em Zaqueu. E o arrependimento é fundamental para termos sucesso na vida, para sermos bem-sucedidos nas nossas decisões. O reconhecimento de quem é Cristo em nós, o entender qual é o nosso papel, assim como muitos homens entenderam. Costumo falar de Abraão. Quando Deus falou, Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para o lugar que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. E ele foi, tomou a decisão e foi bem sucedido. Amém? Então que Deus abençoe vocês poderosamente através dessa mensagem.